Parte 12. Uma reveladora profecia sobre a família de Noé. Quando Noé retornou à lucidez, ficou sabendo da atitude inconveniente de Cã, seu filho mais novo, e por essa razão proferiu maldição sobre Canaã, o filho mais novo de Cã, e ao mesmo tempo bênção sobre seus filhos Sem e Jafé. Warren Wisby pensa que Noé está proferindo profecias sobre seus filhos e netos com base no que via no caráter deles. Vamos destacar aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, a maldição sobre Canaã. Noé deixou Cã sem bênção e concentrou sua reprimenda em Canaã, cujos descendentes historicamente se tornaram um povo marcado por uma imoralidade sórdida e principal fonte de corrupção para os israelitas. Tanto que a adoração cananeia a Baal desceu às mais baixas profundezas da degradação moral. Bruce Walter destaca que, como o filho mais jovem de Noé injuria seu pai, assim a maldição recaiu sobre seu filho mais jovem, que presumivelmente herda sua decadência moral. Em adição aos cananeus, os descendentes de Cã incluem alguns dos inimigos mais ferrenhos de Israel: Egito, Filístia, Assíria e Babilônia. Fica evidente que os descendentes de Cã se destinavam a sofrer a maldição e a servidão, não em decorrência dos pecados de Cã, mas porque eles mesmos agiam como ele em decorrência de suas próprias transgressões. Ao olhar para os séculos futuros, Noé predisse que os descendentes de Canaã tornar-se-iam servos desprezíveis, e os cananeus são justamente as nações que Israel conquistou e em cujas terras habitou. O povo cananeu tornou-se um povo degenerado, tanto religiosa como sexualmente. Derek Kidner diz que a limitação da maldição a esse único ramo dentre os camitas demonstra que aqueles que julgam que os povos camitas em geral estão condenados à inferioridade entenderam mal tanto o Antigo como o Novo Testamentos. O Wisberg fortalece este argumento corrigindo 2 ideias equivocadas sobre essa maldição de Canaã. A primeira delas é que os descendentes de Cã não eram membros da raça negra, mas sim caucasianos, de modo que não há qualquer fundamento para a instituição da escravidão nessa chamada maldição de Canaã. A segunda é que, apesar de seus caminhos maus, alguns desses povos descendentes de Cã formaram grandes civilizações avançadas, como a dos babilônios, dos assírios e dos egípcios. Nessa mesma esteira de pensamento, Braumer esclarece: concluir que a escravidão dos negros, o tráfico de escravos e a política do apartheid pode ser derivada da maldição e da servidão imposta a Cã é um erro fatal. É impossível sancionar o estabelecimento de uma raça de dominadores com base nas palavras de Noé, Sem e Jafé. Deus não tinha desistido definitivamente dos camitas. A história de Deus com eles é viva. Ela encontra um ponto de virada decisivo quando Deus dirige seu amor a todos os povos por meio de Jesus. Em segundo lugar, a exaltação do Deus de Sem. O texto não diz que Noé abençoou Sem, mas exaltou o Senhor Deus de Sem por aquilo que faria com os descendentes desse. Bruce Walker tem razão em dizer que Sem é identificado por sua relação com Deus, e o Senhor é identificado por ser ele o Deus de Sem. O bendito Criador de toda a vida e Senhor de toda a história se compromete com Sem. E essa é a primeira indicação de que Deus elege a linhagem de Sem para governar a terra e esmagar a cabeça da serpente. Livingstone diz que esta bênção tem forte tônica religiosa, e essa linhagem dos descendentes de Sem teve papel importante na transmissão da mensagem de redenção para o mundo. É importante destacar que Abraão, descendente de Sem, fundou a nação hebraica. Deus prometeu abençoar, por meio de Abraão, todas as famílias da terra. É por intermédio de Israel que temos o conhecimento do verdadeiro Deus, que nos foi dada a palavra de Deus, e recebemos o Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o engrandecimento de Jafé. Noé usa o nome pessoal de Deus, Senhor, para a sua relação pactual com Sem. Porém, usa Deus para a sua transcendência sobre os jafitas. Jafé foi o ancestral das nações chamadas gentias. Os descendentes de Cã construíram grandes civilizações no leste e os semitas assentaram-se nas terras de Canaã e territórios vizinhos.
Já os descendentes de Jafé espalharam-se para lugares muito mais distantes que seus parentes e chegaram até regiões que conhecemos hoje como Ásia e Europa. Livingston diz que a bênção dada a Jafé evoluiu um jogo de palavras, pois o nome significa que aumenta. A linhagem de Jafé se multiplicou e desempenhou um papel superior, como portadores de poder político por meio dos persas, gregos e romanos. Evangelizado por Paulo e outros de todos os povos, este foi o mais receptivo ao cristianismo e assim veio habitar nas tendas de Sem. Como o Senhor Deus é o Deus de Sem, os descendentes de Jafé encontraram Deus nas tendas de Sem. Isso significa que Deus escolheu Israel para ser luz para os gentios, pois a salvação vem dos judeus. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe luz para os gentios, e os apóstolos da igreja primitiva levaram essa luz às nações. Derek Kidner diz que o cumprimento das palavras habite ele nas tendas de Sem. Portanto, é procurado em vão no Antigo Testamento, mas salva a vista no Novo Testamento, na colheita dos gentios, predominantemente do Ocidente. Uma carreira abençoada completada por Noé. Sobre esse tópico, destacamos 2 pontos. Em primeiro lugar, uma vida longeva. Noé viveu 600 anos antes do dilúvio. 1 ano e 10 dias dentro da arca. E depois que saiu da arca, ou seja, depois do dilúvio, viveu mais 350 anos. Se computarmos esses anos, teremos 951 anos. Contudo, somos informados que Noé morreu com 950 anos. Como já esclarecemos, o autor sagrado não computou o ano que Noé esteve na arca em sua idade. Era como se Noé tivesse sido sepultado nesse tempo e ressurgido para uma nova vida depois do dilúvio, uma vez que sua experiência na arca foi um símbolo da morte e ressurreição que acontece com o homem em seu batismo. Em segundo lugar, uma morte natural. Os grandes homens e até mesmo os mais piedosos morrem. A sentença proferida por Deus no Éden atingiu todos os descendentes de Adão. Um grande personagem do dilúvio tomba 350 anos depois do dilúvio na terra renovada e repovoada. Capítulo 13. A Tábua das Nações. Gênesis capítulo 10, do verso 1 ao 32. James Montgomery Boyce, pregador de alto nível, diz que o capítulo 10 de Gênesis é o único na literatura antiga sem paralelo, mesmo entre os gregos. Nele encontramos a mais próxima abordagem para uma distribuição dos povos em suas respectivas árvores genealógicas. Essas tábuas das nações permanecem ainda hoje como um fascinante e confiável documento. Na mesma linha de pensamento, o cientista Henry Morris escreve: até mesmo os mais destacados críticos têm geralmente admitido que o capítulo 10 de Gênesis é um importante e confiável documento histórico. Não há nenhum outro catálogo paralelo disponível nas nações antigas, oriundo de qualquer outra fonte. O capítulo 10 de Gênesis apresenta-nos a Tábua das Nações a partir dos 3 filhos de Noé. Desses 3 troncos surgiram nações que foram disseminadas na terra. Depois do dilúvio, 70 nações são apresentadas, 14 de Jafé, 30 de Cã e 26 de Sem. Como diz Braume, não se trata de uma sequência de geração de pai para filho, mas do relato de como as nações se espalharam pela terra. Nem todas as nações conhecidas do Antigo Testamento são arroladas aqui, mas constam do rol em número suficiente para afirmar o ponto de que a humanidade é uma só, com toda a sua diversidade sobre o único Criador. Alinhado a esse pensamento, Braumer diz que, primeiro, o próprio Deus impulsiona a multiplicação das nações por toda a terra. Segundo, não há e nunca haverá uma nação no mundo que não tenha alguma relação com o povo de Israel, uma vez que as nações são apresentadas como macrocosmos imenso, dentro do qual Israel é um minúsculo microcosmo. Terceiro, assim como a humanidade pré-diluviana, também a humanidade do pós-dilúvio descende de um único casal de seres humanos. Isso significa que todas as nações são povos irmãos. O Arrowism reforça que essa listagem não é uma genealogia típica que apresenta apenas o nome dos descendentes. Como pode-se constatar em Gênesis 10:31, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A listagem não está completa, uma vez que não encontramos menção de nações importantes como Edom, Amon e Moabe.
Além disso, o fato de haver 70 nações na lista sugere que sua organização pode ser intencionalmente artificial, pois havia também 70 pessoas na família de Jacó quando esta foi para o Egito. E o Senhor Deus enviou 70 discípulos para pregar a palavra. Por fim, é difícil identificar alguma dessas nações e dar-lhes nomes modernos. É curioso que das três primeiras famílias da humanidade, trata-se primeiro de Jafé e de Cã, deixando o campo livre para a história de Sem no restante do livro. Os descendentes de Jafé. Jafé é o ancestral das nações gentias que se assentaram ao norte e oeste da terra de Canaã, as quais viriam a ser as nações que representariam os confins da terra para a maior parte dos judeus do Antigo Testamento. Derek Kidner diz que os povos desse parágrafo alinham-se desde pontos tão distantes como o Mar Egeu até as cercanias do Mar Cáspio, estendendo-se num amplo e impetuoso movimento ao norte do Crescente Fértil. Mas são classificados não apenas geograficamente suas terras, conforme capítulo 10, verso 5, como também pelos vários critérios de língua, raça e nação, levando em conta as migrações e as miscigenações a que estão sujeitos grupos humanos. O autor sagrado registra o nome dos 7 filhos de Jafé e o nome dos 7 netos, filhos de Gomer e Javã. Destacamos alguns pontos importantes acerca dos 7 filhos de Jafé e seus 7 netos da linhagem de Gomer e Javã. Em primeiro lugar, Gomer. Geralmente é identificado como cimérios e também mencionado para designar os galeses. Trata-se de um povo nômade ao norte do Mar Negro, que mais tarde invadiu grande parte da região da Anatólia no século 7 a.C. Em segundo lugar, Magog, Tubal e Meseque. Magog é provavelmente o termo para designar todos os que provêm das partes extremas do norte, mas particularmente os habitantes da Turquia Oriental, onde aparentemente situam-se Tubal e Meseque. Bruce Walther diz que Magog é a Lídia. Tubal é mencionado com frequência pelos profetas como Meseque e Frígia. Em terceiro lugar, Madai, Javã e Tiras. Madai refere-se à antiga nação da Média que no século 6 a.C. associou-se aos persas para formar o Império Persa. Eles já se encontravam a oeste do Mar Cáspio no século 9 a.C. Walter que diz que Madai são os medos posteriores que habitaram o noroeste do moderno Irã. Javã era a nação grega jônica que foi proeminente nas obras de Homero. É provável que Tiras relacionava-se aos tissenos gregos que viviam nas ilhas do Mar Egeu. Há quem pense que eles possam ter sido os etruscos, mas há também quem os relacione com a Trácia. Em quarto lugar, os filhos de Gomer e Javã. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Askenaz sitianos ficava situado possivelmente na cadeia de montanhas de Cáucaso, perto dos mares Negro e Cáspio. Rifate vivia na Atanólia ou Turquia. Togarma, situado perto de Carquemes, próximo ao rio Eufrates. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Elisá consta em listas como Elachia, antigo nome de Chipre. Tarsis também pode ter sido Chipre em tempos mais antigos, mas os gregos situavam os Tartesos na costa sul da Espanha, imediatamente a oeste de Gibraltar. Quitim, igual ao grego Kition, está situado em Chipre. Dondanim pode ter sido os troianos da Atanólia ou os habitantes de Rhodes, ilha do Mar Egeu. Em quinto lugar, as ilhas repartidas aos descendentes de Jafé. As ilhas são um termo que designa as partes distantes da terra, em particular o Ocidente. O versículo 5 afirma claramente que esta lista está baseada não só em divisões familiares, mas em distinções nacionalistas e linguísticas. Os descendentes de Cã. Bruce Walker diz que os filhos de Cã são os primogenitores dos egípcios, babilônios, assírios e cananeus, os mais amargos e influentes vizinhos de Israel. Geograficamente, essas são principalmente as nações situadas de Canaã para o sul, mas não são simplesmente as raças africanas, o que o versículo 8 e 12 bastam para demonstrar. O esquema que o parágrafo obedece consiste em mencionar 4 povos primários no versículo 6. Cush, Mizraim, Put e Canaã, e delinear o ramo de 3 deles, Cush, Mizraim e Canaã.
Cush é o nome dado à antiga Etiópia. Misraim corresponde ao Egito e Put, possivelmente, à Líbia. Canaã se refere ao Levante Sul, desde o sul da Síria, assim incluindo Fenícia e todo o ocidente palestino do Jordão. Essas são as nações que Israel conquistou e em cujas terras habitou. Gênesis 10, 7 fala sobre os 5 filhos de Cush e 2 de seus netos, filhos de Ramá. Seba, nordeste da África, antiga capital da Etiópia. Avilá, sudoeste da Arábia. Sabitá, sul da Arábia. Ramá, sul da Arábia, na região de Najirã. Sabtecá, área desconhecida ao sul da Arábia. Seba, região ao sul da Arábia que provavelmente tinha colônias comerciais ao norte da Arábia. Dedã, norte da Arábia. Resumindo, o Ar-Wisber diz que os descendentes de Cã assentaram-se em regiões que identificamos como Egito, Palestina, Sudão, Arábia Saudita e Iêmen. Em Gênesis 10, do 8 ao 12, temos uma espécie de parêntese para apresentar o neto de Cã, filho de Cush, chamado Nimrod. Brown esclarece que esse homem não descende dos deuses e também não tem nada a ver com o deus babilônico Niurta, o deus da caça e da guerra. Nimrod é um homem sem origem mítica. Ele é filho de Cush e seu nome significa forte, capaz, poderoso. Nimrod foi poderoso na terra, foi um valente e poderoso caçador e fundador de um grande reino de cidades-estados proeminentes, Babel, Babilônia, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Walter que diz que Babilônia representava para Jerusalém a antítese espiritual e política. Ereque é a moderna Arca, situada no sul do Iraque, onde os arqueólogos situam o nascimento da civilização. A Síria, os assírios constituem dos mais cruéis conquistadores, se não o mais cruel deles, conhecido na antiga história. Nínive, grande cidade situada à margem oriental do Tigre, fronteira a Mossul, no norte de Iraque. Embora alguns estudiosos, como Brown, entendam que Nimrod era apenas um caçador no sentido restrito da palavra, concordo com Boyce quando diz que Nimrod era um guerreiro, um caçador de homens. O Ar-Wisby corrobora afirmando que o texto não retrata Nimrod como um esportista caçando, mas sim como um tirano em suas conquistas impiedosas no processo da fundação de um império. Nimrod construiu 4 cidades em Sinar, Babilônia, e outras 4 na Síria, e tanto a Babilônia quanto a Síria tornaram-se inimigas de Israel e foram usadas por Deus para disciplinar seu povo desobediente. Bruce Walker ainda esclarece. A nota biográfica seguinte prefigura a Torre de Babel e explica a origem racial, política e espiritual de Babilônia e Assíria, as 2 grandes potências mesopotâmicas que venceram Israel e os mantiveram nos exílios. Nimrod funda seu império em evidente agressão. Seu poder é tão imenso que se torna proverbial em Israel. Seu império incluía toda a Mesopotâmia, tanto a Babilônia ao sul, quanto a Assíria ao norte. Como principais centros de seu império, ele funda a grande cidade de Babilônia, mais notavelmente Babel, e subsequentemente, tendo mudado para a Síria, fundou Nínive ainda maior. Em Gênesis 10, no verso 13 e 14, temos os descendentes de Misraim, ou seja, os netos de Cã. Misraim é um nome hebraico para aludir ao Egito, que teve sua origem no Vale do Nilo. A oeste do Egito está a terra de Ludim, os lídios. Os outros povos listados no versículo 13, Anamim, Leabim e Nafituim, não foram ainda identificados. Sabe-se hoje que Patruzim era o povo de Patros, no Alto Egito. Casluim era a pátria dos filisteus, de quem a Palestina obteve o nome Cafitório, era o povo de Creta, que também era a pátria original dos filisteus. Walter que diz que os filisteus poderiam ter migrado de Cafitor, Creta, e dali se estabelecido ao sudoeste de Canaã por volta de 1200 a.C. Amós capítulo 9, no verso 7, diz que o Senhor trouxe os filisteus de Creta, da mesma forma que trouxe os israelitas do Egito, pressupondo que Creta não poderia ter sido o último lugar de origem dos filisteus. Os descendentes de Canaã são os cananeus. Eles se tornaram um povo de fala semítica e eram conhecidos pelos gregos como fenícios. Suas cidades principais foram Sidom e Tiro, que ainda existe no moderno Líbano.
Por muito tempo, os cananeus foram politicamente dominados pelos egípcios. 7 seriam os hititas, que construiriam um centro de poder na Atalônia Central, na Turquia, mas alguns deles fundaram colônias na Palestina, sendo que a mais conhecida estava em Hebrom. No período patriarcal, os hititas viviam no território de Judá, especialmente na circunvizinhança de Hebrom, e sua imoralidade causa repulsa em Isaque e Rebeca. Porém, Esaú se casa em seu meio. O Jebuseu representa os habitantes hurrianos de Jerusalém antes de ser tomada pelo rei Davi. O clã do Amorreu ocupou os altiplanos da Palestina e da Transjordânia. Eveu também era um nome para se referir aos colonos hurrianos da Palestina, mas o grupo Girgazeu é desconhecido na história. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim. Sodoma e Gomorra ficam a leste ou sudeste do Mar Morto e são mencionadas 15 vezes juntas em ligação com Admá e Zeboim. Aqui aparece em Gênesis 14, no verso 2 e 8. Deuteronômio, capítulo 29, verso 23. Admá e Zeboim também são mencionadas juntas em Oséias, capítulo 11, verso 8. As 4 são destruídas quando Deus faz chover fogo e as deixa calcinadas. Os descendentes de Sem. Fica limpa a área para a família de maior interesse para o Antigo Testamento. Como bem destaca o Ar-Visbi, normalmente Sem é mencionado primeiro, mas desta vez ele aparece em último lugar, de modo que a narrativa possa entrar diretamente na história de Babel e na genealogia de Abraão, um dos descendentes de Sem. Os filhos de Eber, nome que mais tarde ficou restrito somente ao povo hebreu, aqui designiam o povo que fala semítica no deserto da Arábia e em torno dele. Contudo, Elão, que está a leste do vale da Mesopotâmia, não era semita. O povo de Assur, da Assíria, venceu os sumérios. O povo de Sinar, por volta do ano 2200 a.C., se tornou um império poderoso. Livingston diz que Arfaxade parece situar-se no nordeste dos assírios. Lud se tornou a nação de Lídia e Arã se tornou um influente povo aramaico na Síria, cujo idioma e cuja escrita se tornaram um meio de comunicação internacional durante o período dos impérios assírio, babilônico e persa. Damasco era a capital da Síria. Us fica a leste do Rio Jordão, ao longo do deserto da Arábia. Jó pertencia a este grupo. Nada sobre Jeter e Mas. A maioria dos povos mencionados com Joquitã é desconhecida, mas inscrições árabes falam de Azarmavé, de Obal, Abimael e Sabá, de Ofir e Avilá. Sabá é famosa porque sua rainha viajou a Jerusalém para ver o rei Salomão. Há outro parêntese em Gênesis 10, no verso 25, para discutir a ocasião em que se repartiu a terra durante os dias de Peleg, cujo nome significa divisão. Trata-se possivelmente da divisão e dispersão das nações descritas no capítulo 11. No entanto, alguns estudiosos acreditam que esse fato refere-se a uma divisão específica dos continentes e reposicionamento de grandes porções de terra. O Ar-Visbi corretamente afirma que essa lista de nomes e de lugares enseja-nos algumas verdades teológicas importantes. 1. Javé é o Senhor das nações. Apesar de déspotas como Nimrod, Javé é o Deus acima da geografia e da história. E é ele quem está no controle. 2. Todas as nações pertencem à mesma família humana. De um só Deus fez toda a raça humana. Consequentemente, nenhum povo ou etnia pode afirmar ser superior a qualquer outra parte da raça humana. O fato de existirem nações mais ricas que outras não significa que são melhores ou superiores. 3. Pois Deus tem um propósito para ser cumprido pelas nações. Conquanto Deus tem escolhido Israel como seu povo para, por intermédio dele, trazer ao mundo o Messias, ele também usou o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média Pérsia e Roma para cumprir seus propósitos. Deus pode usar governantes pagãos como Nabucodonosor, Ciro, Dario e até mesmo César Augusto. 4. Deus ama todas as nações. O propósito de Deus é que todas as nações o conheçam e o adorem. Por isso, o Senhor Jesus ordena a sua igreja a fazer discípulos de todas as nações. 5. Todos os fatos anteriores devem ter servido de incentivo a Israel quando conquistaram Canaã.
pois os israelitas sabiam que eram um povo escolhido de Deus. A conquista de Canaã foi uma vitória de fé nas promessas de Deus. Concluo conduzindo ao último versículo. São estas famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Braumer tem razão em dizer que o grande alvo da genealogia das nações é a constatação de que todos os povos são da mesma família, com a mesma dignidade e o mesmo destino. Entre si, irmãos e parentes. Consequentemente, um povo não pode dizer que a outra nação não é humana. Portanto, temos depreciados como bárbaros, selvagens, gentios e estrangeiros. E todo tipo de racismo e antissemitismo são inapropriados para quem entende a mensagem da genealogia das nações.